Douglas Aparecido é filósofo, artista plástico, membro do coletivo Outro Preto, é negro e mineiro. Ele é de Ouro Preto, aqui nas Minas Gerais. É bacharel em filosofia e integra um coletivo de pesquisa, ao qual é um dos idealizadores e responsável pela cunhagem do nome Outro Preto, que faz alusão ao nome da sua cidade de origem. E para falar sobre este e outros assuntos, que o Minas Negras Gerais recebe hoje o bacharel em filosofia mineiro, Douglas Dougníssimo Aparecido. Ocolofé, nego. Axé, Ocolofé, bom dia. Agradeço imensamente aí pelo convite. Vamos à luta. Sempre, sempre. Quando em luta, você tem feito trabalhos muito bacanas aí em Ouro Preto, tá? Inclusive, você até se candidatou à vereança em Ouro Preto. Como é que foi isso? Então, né, a gente vem há um tempo absorvendo as energias ancestrais que pairam aqui, né, nessa cidade que é um lugar de muita concentração de energia, vamos dizer assim, né? Ouro Preto, estado de Minas Gerais. Ouro Preto foi palco no século XVIII de um dos principais movimentos pela independência do Brasil, a Inconfidência Mineira. Seu líder, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, dá nome à praça central da cidade, que abriga o Palácio dos Governadores, a Escola de Minas e a Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu da Inconfidência. Um espetáculo à parte são as igrejas de Ouro Preto. Diferentes de todas as outras do Brasil, elas fazem parte de um estilo único, o barroco mineiro mestiço, que mesclou influências europeias e brasileiras, gerando edificações com um toque mais clássico, tratamento mais curvilíneo e maior elegância no rococó. Que a gente falar de um lugar onde tem uma grande concentração de metal, né? E dentre esses metais a gente fala do ouro. Então tem uma questão aí de energia telúrica, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso aí. Mas com relação à questão da candidatura, né? Na verdade foi uma candidatura coletiva. A gente tinha um ponta de lança, vamos dizer assim, que era o que é o Eduardo Evangelista, é quem assume mais essa posição de liderança política mesmo dentro do grupo, né? Então a gente, num processo de necessidade, assim, entendendo que a gente precisava em Ouro Preto levantar algumas pautas, de alguma maneira trazer outras referências, né, dentro da atuação política, a gente construiu uma proposta de candidatura coletiva que foi inédito na história eleitoral da cidade. Apesar da gente não ter sido eleito, a gente teve uma votação bem expressiva. E, assim, serviu muito para poder nos provocar, né? E apontar que tem determinadas coisas que a gente está seguindo no caminho correto, vamos dizer assim. Mas há outras que a gente ainda precisa afinar os ponteiros. De toda forma, acho que ficou assim, um gostinho de entendimento de que é possível, né? A gente Sim, só precisa entender melhor as estratégias de uma próxima vez aí. com certeza. Você foi adquirindo experiência, né, para uma próxima vez lançar outras armas. Agora vem cá, Isso, exato. o que é o coletivo Outro Preto? Em que se baseia o trabalho desse grupo? Então, o coletivo Outro Preto, ele surge inicialmente como coletivo do Veloso, né? Por que coletivo do Veloso? Porque a partir de uma mina de ouro desativada, que se localiza hoje no bairro São Cristóvão, que é apelidado de Veloso,
foi que começou o processo de pesquisa, né, sobre a história da mineração em Ouro Preto. Já haviam outras minas desativadas abertas para visitação turística na cidade, mas essa em específico, né, a mina do Veloso, ela trouxe um diferencial no processo, né? O Eduardo Evangelista, que eu falei dele agora há pouco, que foi nosso ponta de lança, né, na candidatura coletiva, ele é engenheiro civil e ele teve a oportunidade de comprar um terreno nesse bairro, onde ele é nascido e criado, e nesse terreno tem uma mina de ouro nos fundos do quintal, né? Ele comprou esse terreno, que era uma casinha que estava bem detonada, assim, exatamente por conta da existência dessa mina, né? E ele, antes de comprar esse terreno, participou de um grupo de pesquisa que era dedicado a estudar essas estruturas remanescentes da mineração no século XVIII aqui em Ouro Preto. E aí, participando desse grupo, ele descobre, né, que quem detinha os conhecimentos de construir essas estruturas, que dominava as técnicas e tecnologias, né, ferramentas, para poder tirar o ouro da terra, vamos dizer assim, eram os africanos. E aí, quando ele olha para a estrutura, ele fala, pô, mas isso aqui, com o meu olhar de engenheiro, eu vou te dizer que é uma coisa que, assim, é inacreditável. E como que eu lido com isso, né? Como que eu consigo entender que foram os africanos que fizeram isso e que isso daqui, para mim, é um trabalho de engenharia? Aí o professor falou para ele, falou, é exatamente isso. Ele falou, pô, mas peraí, ué, eu fui ensinado a vida inteira de que os pretos que estavam aqui, eles eram escravos e que o que eles faziam aqui era quebrar e carregar pedra. O cara falou, não, isso também, né? Mas só que para quebrar e carregar a pedra, ele precisava ter uma outra coisa antes, que era o domínio dessa ciência de escavação, o domínio dessa ciência de apuração, né? De separação do ouro do meio dos demais minerais que estavam ali junto, de conduzir a água ao longo da serra para a água poder fazer o trabalho que era necessário ser feito para conseguir extrair o ouro, né? Então ele começa, a partir da engenharia, a levantar uma série de informações aí sobre o que era essa tecnologia de extração de ouro africano. Aqui a mina do Coronel Veloso era uma das mais famosas que tinha à época, talvez uma das que mais produziam. Talvez ele era um dos homens mais ricos aqui de Vila Rica, devido à grande extensão de área que ele tinha e grande produção de ouro. Toda essa área onde abrange hoje a mina do Veloso, onde tem o bairro São Cristóvão, ele todinho fazia parte de um grande complexo minerador que pertencia a esse José do Carmo Veloso. Em 1804, fizeram um censo na capitania de Vila Rica. Talvez foi o primeiro censo que se fez no Brasil. Era registrado 88 escravos aqui em nome do Coronel Veloso. Mas a gente acredita que em 1804 já estava o declínio da produção. Quando estava no auge, por volta de 1750, a gente acredita que tinha para mais de 300 africanos escravizados, né, trabalhando aqui nessa região. Durante algum tempo, esse espaço ficou abandonado, porque acabou a exploração de ouro. Posteriormente, mais ou menos na década de 50, 60, começou a ter uma ocupação dessas áreas e onde formou o atual bairro hoje. No meio desse caminho, eu vou fazer uma visita à estrutura e ele me apresenta, né, essa visão. E eu, sendo da filosofia, naquele período eu estava afastado do curso, né, tinha me desligado do curso porque eu não entendia por que eu estava ali, né, estudando homens brancos, europeus, e tinha todas essas críticas, né? E aí encontro também, nesse momento, com a Sidneia, que é uma outra parceira. Ela é historiadora. Então estava ali o Eduardo Evangelista, que é engenheiro civil, a Sidneia, historiadora, e chego eu da filosofia. 3 pretos, nascidos e criados em Ouro Preto, em bairros de periferia, e de repente a gente, cada um na sua área, começa a buscar informações. E aí, à medida que a gente vai fazendo a composição dessas informações
que cada um vai trazendo dentro dessa área, a gente vai se dando conta que tinha um negócio ali que era diferente de tudo que a gente tinha ouvido falar até aquele instante, né? E aí isso vai nos guiando. Então tem mais ou menos uns 8 anos que eu estou nesse processo. Eles têm mais tempo, né? E desde que eu comecei a lidar com essa pesquisa, né? A minha relação com o mundo mudou completamente, assim. E aí o Outro Preto, né? Aí por isso o coletivo do Veloso no primeiro momento, que o último proprietário das minas de ouro naquela região era o Coronel José do Carmo Veloso. Então esse nome atravessou aí os séculos, né? Até chegar até nós. E o Outro Preto é uma brincadeira que, né? É poética. Eu também escrevo poesias. E aí um belo dia eu brincando com o nome da cidade, aí veio essa sacada, né? Que ao colocar um T no meio do ouro, esse ouro vira outro, né? E aí a gente já estava com bastante firmeza em entender que aqui em Ouro Preto era possível falar de um outro preto. Então a gente veio trabalhando essa construção conceitual, vamos falar assim, até que culminou nesse exercício eleitoral e outras coisas, né? Então, hoje em dia, é uma expressão bem conhecida aqui na cidade. E quando ouve esse termo, né, as pessoas já logo sabem que vem aí história não contada sobre os pretos que aqui passaram ao longo desse período, né? Interessante, rapaz. Você falou de histórias mal contadas, né? Isso, o Brasil tem isso na cara, mas em se tratando de Ouro Preto, você tem, por exemplo, foi descoberto recentemente, durante a reforma de um casarão colonial aí, né? Entalhes em baixo relevo, uma parede, no local abaixo da casa, onde provavelmente foi a senzala. É muito importante para a história do Brasil, né? É memória, de fato, antes da escravidão. Quem desenhou isso aqui, desenhou no porão, mostrando como era a vida lá, de onde ele veio, ou que algum antepassado dele veio, alguma história que ele ouviu, e como ele veio. Você vê uma cena que parece que é uma cena de festa numa aldeia. Logo acima do pilão você tem representado uma ave. À esquerda também, debaixo da cena da aldeia, tem uma outra ave maior. Um animal, que provavelmente pode ser um guepardo, pode ser uma chita, um barco de mar. Você vê o velame dele, você vê o cordoamento, uma escadinha que devia ir para a gávea lá, e vê duas mulheres no barco. Aquilo ali foi uma senzala. Os negros estavam ali, sabe? Aquilo é um aerógrafo, aquilo ali é uma marca, uma presença, um documento importante. Caso não sei se você ficou sabendo disso. Ficou sabendo disso? Fiquei sabendo, tive a oportunidade de visitar o ambiente, né? O espaço, assim. Uhum. E assim, sabe, eu vou te ser muito sincero, como tu disse, né? O Brasil tem muita história mal contada, mas Ouro Preto É mesmo? bota reticências, né? Caramba. Pegando o gancho nisso aí, estima-se que mais de 1.800.000 escravizados tinham vindo para Minas, né, na época da colônia. E boa parte desses 1.800.000 escravizados foram para Vila Rica. Eu te pergunto, é possível encontrar hoje em dia
os descendentes dessa parcela de escravizados aí em Ouro Preto? Então, você trouxe várias questões aí ao mesmo tempo e eu acho que dá para cozinhar tudo no mesmo caldo, vamos falar assim. Vamos lá. Assim, de fato, né, quando surge Minas Gerais, o contingente de africanos trazidos para o Brasil, ele triplica, né? Tipo assim, aumenta consideravelmente, né? Exatamente por conta da demanda de trabalho que havia em Minas Gerais, né? A gente é muito importante assim a gente conceber Minas Gerais na história do Brasil, né? Porque esses processos de apagamento que foram acontecendo ao longo do processo de contagem dessa história faz com que a gente olhe para Minas Gerais muito pelo prisma da política do café com leite, né? Então parece que Minas Gerais é isso, mas na verdade assim, Muito mais. o surgimento é muito mais mesmo, assim, né? Porque essa região ela só é fundada, vamos falar assim, só é ocupada por conta das atividades de mineração, né? Primeiramente, o lugar que a galera vai falar só, vamos ocupar esse território. É quando a referência que se tem é quando chegam aqui nessa região que depois vai ser conhecida como Vila Rica de Ouro Preto, né? Os paulistas, né, os bandeirantes, já estavam circulando aqui pela região já fazia um bom tempo, já haviam encontrados algumas jazidas de ouro e outros minerais, né? Só que não era rentável ainda esses territórios, mas a partir do momento que encontra aqui o que hoje é chamado de Cidade de Ouro Preto, eles encontram um território que havia ouro numa quantidade muito absurda para aquele momento, né? E o ouro que é encontrado aqui, ele é um ouro de altíssimo quilate, né? A referência que era, acho que de 23 quilates, se não me engano, que é a quilatagem mais alta de ouro, né? Um ouro preto. Isso, exatamente. Então, o que é o ouro preto, né? O ouro preto é o ouro que vai ser encontrado junto ao minério de ferro. Então, o minério, essa composição aí, da maneira como foi encontrada, né, fazer com que o ouro aqui ele tivesse um tom de amarelo mais escuro. Aí a referência que se tem é que nos primeiros 5 anos, a extração de ouro aqui ela acontece aleatoriamente, né? Não precisava ter muita habilidade, era questão de ocupar as beiras de rios, né, e córregos, e ali fazer esse processo de bateamento, de extração desse material que você sabia muito bem identificar que tipo de material que era. A partir de 1705, tem um acontecimento, né, que é a chegada de um português aqui na região, que é o Pascoal da Silva Guimarães. Ele vai ser considerado o primeiro grande empreendedor de Vila Rica, vamos falar assim. Ele que começa a trazer em grande quantidade o número de africanos para fazer as atividades de mineração. É um momento que o ouro começa a ficar escasso dentro dos rios e córregos e que passam a entender, né, que precisava explorar a Serra de Ouro Preto, que era exatamente de onde vinham os fluxos de água e que rolava o ouro para dentro do rio. Então, o Pascoal da Silva, ele sabia, né, tipo, era um português muito influente. Então, imagina que Portugal já comprava ouro da África. Então, essa conexão, vamos dizer assim, faz com que comecem a chegar os africanos vindos da Costa do Ouro ou Costa da Mina para Minas Gerais, que eram regiões que já havia, né, já era mantido o domínio de extração de ouro e outros minerais, né? Então, a partir daí, ao invés de a extração de ouro ser uma extração aleatória, que você vai ficar só no rio extraindo material, começa a haver intervenções na Serra de Ouro Preto para extrair ouro. Então, você tem uma primeira etapa de técnica, que é chamada de desmonte hidráulico, que é onde eles vão usar a água na serra para poder provocar grandes avalanches na encosta para extrair ouro.
E a sequência disso, né, é a etapa chamada Boca de Mina. E a etapa Boca de Mina é considerada a gente pode dizer que é uma proto-engenharia de mina subterrânea, né? Que é exatamente o processo de você fazer perfurações na serra. Então, assim, essas perfurações elas podem ter quilômetros de extensão, tem essa referência, né? E aí você perfura o minério de ferro para acessar os veios de quartzo no interior da serra. Então, por exemplo, a mina do Veloso, né, que é onde eu tenho um conhecimento maior, assim, lá você percorre 100 metros no minério de ferro para, após 100 metros, você encontrar os veios de quartzo. Nossa. Então, esses veios eles vão ter mais de 100 metros, né, percorrendo dentro da serra, e depois de você atingir o veio de quartzo em 100 metros, você caminha mais 100 metros para poder acessar outras estruturas mais à frente, assim. Então é como se a serra virasse uma espécie de queijo suíço, vamos dizer, né? Atualmente a gente tem registros, né, de mais de 400 bocas de mina ao longo de toda a Serra de Ouro Preto. Então, assim, é uma coisa absurda. Podemos dizer que tem uma cidade subterrânea aqui, né? E que ela começa a ser acessada, assim, e de conhecimento geral, vamos dizer, é coisa de 15, 10 anos para cá, né? Antes disso, a referência que se tinha é que era buraco dos escravos. Então, assim, sempre quando eu estou dando uma palestra, é um exercício que eu faço, né? Quando você fala buraco feito pelos escravos, qual que é a sensação que você tem ao ouvir essa expressão, né? Agora, quando você ouve mina de ouro construída por africanos, qual que é a impressão que você tem ao ouvir isso? Então, a questão da linguagem, ela é algo fundamental de ser trabalhado dentro desse processo, né? Que há muito que foi feito, mas a maneira como é dito sobre esse feito é que esconde o que foi feito, sabe? Uhum. Então, assim, as estruturas estão aqui, mas a maneira como elas foram abordadas ao longo desse tempo nos fez não saber o que elas eram de fato. Aí, a partir do momento quando a gente começa a usar outra linguagem para referir a elas, isso nos transforma em outros seres humanos, sabe? É uma outra visão, né? Sobre isso. A gente chegar nesse ponto aí é a revolução da forma de enxergar as coisas, sabe? Sim, claro. E ainda pegando um gancho nessa última pergunta que eu te fiz, é possível encontrar por aí remanescentes ou descendentes daquela população escravizada nos bairros periféricos ou algo do gênero? Então, nossa maior dificuldade de falar que sim, absolutamente, é exatamente o fato da gente não ter documentação sobre esses indivíduos. Mas tem situações que nos dizem que é possível, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Ouro Preto, segundo o censo do IBGE, é a segunda cidade com maior população negra do Brasil, sendo Salvador a primeira e Ouro Preto a segunda, em proporção, né? De acordo com o número de habitantes que a cidade tem, a proporção de pessoas que se declaram como não brancas é em torno de 71%, 72% da população. Nossa. Então, assim, daí a gente consegue perceber que mantém uma, né, tipo, no período da mineração, há registros que cerca de 80% da população eram de africanos, que responde a outra pergunta também que tu tinha feito antes, né? E aí a gente vê que, assim, de certa maneira, essa proporção ela meio que se mantém, mesmo tendo passado aí cerca de 300 anos. Só que, como eu estava te dizendo, a gente não tem registros que nos dá essa confiança de falar só, somos todos descendentes desses africanos que estavam aqui fazendo atividade de mineração. Só que tem elementos, por exemplo, né, quando as atividades de mineração aqui foram interrompidas,
várias cidades do entorno aqui tiveram um crescimento populacional. Então, o que se entende é que parte dessa população que estava aqui na atividade de mineração, ela migra para as cidades do entorno, exatamente porque já não tinha mais o que ser feito aqui. Quando a cidade retoma as atividades de mineração, isso já em 1900, né, 1930, 1940, ascendentes dessa população retornam para a cidade, sabe? Então, assim, é uma coisa muito curiosa. Essas áreas onde estão essas mais de 400 bocas de minas, elas foram reocupadas a partir de 1940. E quem passa a ocupar essas áreas são exatamente pessoas que retornam. E essas pessoas que retornam são os pretos, que é quem vai trabalhar na atividade de produção de alumínio, por exemplo, nas atividades de extração de minério de ferro. E aí essas pessoas que vão morar nessas casas, que vai ter as minas de ouro no quintal. Só que essas pessoas é que vão dizer que aquilo ali eram buracos dos escravos. Elas vão morar ali sem saber que elas estão morando em cima das minas de ouro. Sabe? E possivelmente são os descendentes de quem estava minerando antes e que volta para minerar outros minerais, sabe? Mas sem nenhuma conexão com essa história. Olha o tamanho do nó, sabe? Complexo, né? Da deturpação, né? Da situação. Sim. Então, assim, quando a gente vai mexendo com essas camadas, né? E a gente vai conseguindo acessar essas informações, aí eu vou falar mais especificamente da minha família agora, né? Um primo meu foi buscar informações sobre o meu bisavô, e aí ele consegue chegar ao nosso tataravô. Então, assim, a referência que nós temos, o máximo, é até esse nosso tataravô. O nome dele era Fabiano, e ele foi morar, né? A gente não sabe ao certo se ele sai de Mariana ou de Ouro Preto, mas ele vai morar num distrito de Mariana chamado Sumidouro. Sumidouro é um quilombo, que quer dizer sumido do ouro. Então, possivelmente, ou ele era um aquilombado ou filho de aquilombados que moravam nesse lugar, né? Então, ele retorna para Ouro Preto. Então, ele vai ter aí a minha bisavó, que vai ter a minha avó, que vai vir a minha mãe. Né? Então, assim, a gente tem essa referência do Fabiano e a gente agora está buscando informações sobre quem que era essa figura, né? Por parte do meu pai, a referência que eu tenho é da minha bisavó, então, assim, eu não tenho referência anterior a ela, mas a referência que eu tenho sobre ela é que ela era uma grande matriarca, que ela recebeu como doação um pedaço de terra que ela foi vendendo ao longo do tempo aqui no bairro onde eu vivo atualmente. A casa onde eu moro, ela foi construída num terreno doado pela minha bisavó, a minha mãe, quando os meus pais casaram, né? E boa parte da família do meu pai está aqui no entorno. A minha bisavó, ela era da Umbanda, né? Era conhecida como Dona Emília. E aí, na década de 60, 70, por aí, ela foi responsável pela grande maioria dos partos que aconteceram aqui na região onde eu moro. Então, assim, eu demorei muito a saber que ela era uma figura muito poderosa, porque meus pais se tornaram evangélicos e aí, ao longo de muito tempo, eles procuravam esconder a história da minha bisavó, exatamente por acharem que a Umbanda era algo que não deveria ser dito, assim, né? Então, assim, tem muita energia que vem aí dessa ancestralidade mais próxima, vamos falar assim. Sim. E que, às vezes, agora eu meio que vou entendendo, né? Tipo, que eu tive muitas idas e vindas para poder estar hoje onde eu estou, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu vou acessando essas informações sobre essas figuras, é que eu vou entendendo que, assim, não é por acaso que certas coisas, às vezes, acontecem com a gente, né? E aí, às vezes, o caminho já estava traçado antes, a gente só está cumprindo as missões agora. Muita coisa a se descobrir ainda pelo caminho. Sim, aí. Exatamente. Vamos falar um pouco
sobre o teu curso, porque você é bacharelando em filosofia, e aí você possui uma dissertação de conclusão com o título A Descolonização e a Reinvenção do Sujeito. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, mano, esse curso de filosofia eu vou te contar, viu? É um processo complexo para mim, assim, né? Eu ingressei na filosofia em 2003. Então, assim, em 2023 vai fazer 20 anos que eu entrei no curso de graduação em filosofia. Uau. Só para você sentir um pouco do drama, vamos dizer assim, né? Tem bagagem. Então, assim, o que aconteceu nesse percurso? Eu chamo de primeira fase da filosofia. Eu entrei no curso muito por um processo de encantamento, assim, juvenil, adolescente, sabe? Na minha família ninguém fez faculdade, assim. Então a escolha de fazer faculdade foi uma coisa muito minha, sabe? Tipo, no sentido de que, assim, eu fui convivendo com pessoas, meus amigos, todo mundo decidindo fazer engenharia, direito, não sei o quê. E aí eu ali no meio, sem saber muito bem o que era uma universidade, porque ninguém tinha me explicado o que era. Eu falei, mano, eu vou fazer uma faculdade também, eu quero saber das coisas. Falei, qual o curso que dá para saber das coisas? Aí eu, na pesquisa, falei, filosofia. Eu falei, pô, é esse curso aqui, ó, e tal. Só que ninguém me contou que saber das coisas era a pior escolha de todas, né? Será mesmo? Não, então, tô fazendo piada aqui. Mas aí o que aconteceu, né? Eu acabei escolhendo fazer filosofia, consegui ingressar no curso. Então passei essa primeira fase, num processo muito de deslumbramento, né? E aí quando eu fui me dando conta do curso, eu fui entendendo que ali era o pior lugar que eu poderia ter ido enquanto preto, pobre, de periferia, vamos dizer assim. E em 2003, né? Naquele momento ali, a coisa de cotas e tal ainda nem tinha sido instaurado. E aí eu ser um indivíduo negro dentro da universidade, e ainda mais num curso de intelectualidades, né, e onde a referência o tempo todo são os europeus. O pseudo-intelectualidade, vamos dizer assim, né? Eu caí meio que na cova dos leões, vamos falar assim, sabe? E aí, quando eu abandono o curso de filosofia pela primeira vez, faltava cerca de 3 ou 4 cadeiras para eu me formar. Então, assim, eu fui trabalhar na área das artes. Então, fui trabalhar com audiovisual, fotografia, né? Tipo, aquilo que estava nos focando na filosofia, que era uma necessidade, uma parte prática, eu fui para o universo artístico e consegui me resolver ali, vamos dizer assim. Então, dando um salto aí, né? Por que agora eu estou fazendo essa monografia e quase 20 anos depois eu estou concluindo o curso de filosofia? Exatamente porque o meu retorno para o curso ele tem a ver com esse mergulho na história de Ouro Preto. Eu, num determinado momento, consigo entender que essa história do ouro ela tem uma importância muito grande dentro da história da filosofia, porque ela vai contribuir para alguns pensadores produzir algumas teorias que produziram, como, por exemplo, o David Hume, que é um filósofo super considerado, criar o padrão ouro, né? O padrão ouro é o sistema que determina que um país é mais rico que o outro. Então, quem vai adotar esse sistema, primeiramente, é a Inglaterra, e ela só adota esse sistema por conta do ouro que ela acumula desse processo de mineração que acontece aqui em Minas Gerais, né? Então, se não fosse isso ter acontecido, esses africanos terem vindo para cá, tudo isso ter acontecido, talvez o padrão ouro não seria uma referência na história. Sim. Então, quando eu vou tendo acesso a essas informações, eu falo, não, eu tenho que voltar lá na filosofia. Eu saí sem olhar para trás, mas tem uns negócios aqui que eu encontrei no caminho que eu tenho que ir lá mostrar para essa galera. Eu falo, como que vocês menosprezam um conhecimento que foi o conhecimento que deu condição para isso tudo acontecer, né? Uhum. E aí, nesse meu retorno, eu tive a oportunidade de conhecer um pensador camaronês chamado Achille Mbembe. Então, assim, talvez o primeiro filósofo africano, negro retinto, a ser reverenciado dentro
do cânone filosófico. Dentro da academia, você tem uma aula de filosofia para tratar sobre esse pensador. Tipo, sabe, eu não tenho nenhuma outra referência, a não ser ele, dentro da história da filosofia, de um preto que tenha conseguido esse feito, e ele conseguiu. How would you characterize our world right now? I would. What strikes me the most about the moment we are going through is the amount of brutality that is unleashed almost everywhere in our planet. Brutality against nature, the environment, brutality against those amongst us who are the most vulnerable, and brutality which is epitomized by the kind of economic system we live in, which is appended by technological developments of a caliber we have never seen before in the history of humanity. So the combination of technological escalation and forms of violence, both archaic and futuristic, that combination has left many people on the pavement. So the question of who counts and who doesn't, and what to do with those we believe do not count, that question has gained attraction. It didn't have, say, 50 years ago. Just the last. E aí a minha pesquisa é sobre um livro dele chamado A Crítica da Razão Negra, que é uma provocação que ele faz à filosofia kantiana, né, que o Kant é considerado um dos principais pensadores da filosofia moderna. Então, tipo, muito da forma como o mundo ocidental pensa hoje é graças ao Kant. Então, o Achille Mbembe ele vai conseguir pegar essa filosofia kantiana, de certa forma, e trazer uma reflexão totalmente autêntica, construída por ele, aonde ele faz uma referência do que a Europa fez a partir do momento que ela cria os conceitos de negro e o conceito de África dentro dos moldes que foi trabalhado nos últimos 300 anos. Então, toda vez que você ouve a palavra negro e você ouve a palavra África, todo esse desconforto, esse asco que surge em primeiro momento, isso tudo é construído ao longo dos últimos 300 anos, dentro de uma proposta de dominação europeia do mundo, né? E aí o Achille Mbembe ele consegue fazer essa demonstração a partir desse livro. E aí, ao final, ele aponta que a única forma que a gente tem de que o mundo ele entre num novo eixo, vamos dizer assim, é a gente reconhecer isso, né? Que o processo de colonização do planeta ele vai ser que vai nos colocar na situação em que a gente se encontra hoje, né? Eu acho que a pandemia ela é um processo que agrava. Então, assim, a pandemia ela força a barra, mas assim, se não fosse a pandemia, a gente ia sentir essa diferença em algum outro momento, ia demorar mais, né? Mas a pandemia ela escancara. Então, ao escancarar, a gente passa a perceber que a gente precisa mudar o rumo. Se a gente não mudar o rumo, isso aqui vai acabar. Esse planeta ele vai entrar em colapso, né? Então, como que a gente faz para mudar esse rumo? Então, quando você lê o Mbembe, você entende, mudar o rumo é pensar numa reconciliação dos seres humanos. E não é possível você pensar em reconciliação se todo mundo não estivesse se olhando da mesma maneira. E como que todo mundo se olha da mesma maneira? Todo mundo se reconhecendo enquanto ser humano. Ponto. Então, assim, o preto não tem que chegar pro branco e falar, mano, porra, nós é ser humano igual, pá. Tipo, o branco tem que se perceber.
Exatamente. O preto já está sabendo disso, né? Uhum. E é muito exaustivo para a gente tem que ficar o tempo todo falando, opa, eu sou ser humano, sabe? Quem precisa fazer esse exercício muitas das vezes é o branco e muitos dos pretos que ainda não se deu conta de que ele mesmo é ser humano, né? Mas o sistema está massacrando, né, uma grande maioria, né? Que tem Não, o sistema sempre vai massacrar. Como é que, então, fazer, né, a outra parte ter esse senso crítico, sabe, essa sensibilidade, sabe, para respeitar o outro, sabe, sendo que a gente vive num mundo onde a mídia é podre, sabe, está ainda colaborando, embora a gente possa perceber por aí um ressurgimento, né, das forças da comunidade negra. Então, o Bembe ele é tão importante, né? Porque assim, como que o Bembe fica famoso, vamos dizer assim? Quando ele cria o conceito de necropolítica. Então, o conceito de necropolítica que está todo mundo usando, necropolítica para lá e para cá e tal, quem cria, né, quem dá forma a esse conceito é o Achille Mbembe, né? Muita gente faz referência ao Foucault, mas o Foucault cria o conceito de biopolítica, que ele fala de uma gestão do Estado sobre a vida dos indivíduos. Aí o Mbembe, ele é professor na África do Sul, aí ele vai olhar e vai falar, não, o que está acontecendo hoje é uma necropolítica, onde o Estado faz o gerenciamento da morte. Então, o que é o gerenciamento da morte? Quando você tem os territórios determinados e que você tem determinados corpos ocupando o território X, território Y e o território Z, e aí a polícia aborda no território Y de uma forma, no território X de uma forma e no território Z de outra forma. Isso aí é determinação do Estado de como que cada corpo que está em cada um desses territórios deve ser abordado. Quando a gente vê a maioria dos pretos sendo assassinados e exterminados, isso daí é uma lógica de reserva. O corpo preto é uma reserva. Aquele território ali, ó, o que está ali é reserva, e se está sobrando é excedente. Então, o excedente você pode exterminar. Sabe? Quando você vê o Bolsonaro... grosso modo é isso. É doloroso se dar conta disso. Mas a lógica é essa, tipo assim, não tem despertar. Tipo, sabe, se não houver um despertar coletivo, se todo mundo não acordar, a tendência natural das coisas, não natural, né? Mas a condução desse sistema que está aí é exatamente nesse sentido, né? Já está determinado quem deve ficar vivo e quem está disponível para a morte, vamos dizer assim. Então, essa nossa luta cotidiana de sobrevivência, esse sofrer, ele tem a ver com esse nosso desejo de nos manter vivos. Mas tem a ver também com as dificuldades que o Estado coloca para a gente conseguir se manter vivo, sabe? Então, assim, quando essa força da comunidade preta ela surge a partir do momento que essa população começa a se dar conta disso. Mas só que o se dar conta disso, ele ainda está velado, sabe? Não está escancarado. Então, em determinados territórios, isso já está escancarado. Então, é quando você vê a galera com mais gana ali na luta, entendendo isso. No caso do Brasil, a gente é muito entorpecido, né? A gente tem muita coisa que, assim, às vezes a gente está quase acessando, aí acontece um negócio que te desvia. A gente está sendo o tempo todo desviado do foco, né? Falando um pouco sobre as suas atividades, você vem há 2 anos desenvolvendo uma pesquisa em artes plásticas, e nesse contexto alimentando uma nova linguagem, a qual você denomina barroco afrofuturista. Em determinado momento, eu percebi que eu precisava entender mais sobre a questão do barroco. Né? Que linguagem artística era essa e por que essa referência tão grande, né? E aí eu começo a frequentar algumas igrejas aqui e aí com essa busca de um olhar mais artístico, né? Do que religioso, vamos falar assim.
eu já atuava artisticamente, mas escrevendo poesia, né, na área de produção. E até então eu não rabiscava em cadernos, né, aquela coisa das vezes estar numa reunião, numa aula, e aí pegar e ir desenhando. E aí, de repente, eu comecei a ir nessas estruturas e fui vendo alguns elementos que estavam ali naquelas estruturas. E aí esses meus rabiscos, de alguma maneira, eles começaram a virar essas referências que eu vi ali naquelas estruturas, né? Então eu não estava levando muito a sério. Num determinado momento, minha companheira me deu umas telas e umas tinta guache para eu poder brincar, né? Falar, você está aí fazendo esses desenhos, você podia tentar fazer numa tela. Eu acho que o negócio está bacana aí, mas vamos propor desafio, né? Então fiz as primeiras telas, gostei do resultado e a partir daí não parei mais, assim. Então acabou que isso virou meio que meu alívio, né? Em vez de eu ficar ali só lendo, eu comecei a fazer um exercício de projetar aquilo que eu estava lendo dentro dessas brincadeiras com os traços. E aí foi meio que surgindo essa linguagem. No meio desse caminho, eu começo a olhar para esses traços que a princípio não tinha nada a ver assim na minha cabeça, e começo a ver que ali tinha esses traços do barroco, e começo a ver também que tinha umas sugestões de máquinas, de artefatos ali, uma coisa meio tecnológica, né? E aí eu fui atrás dessa coisa do afrofuturismo. E aí eu trocando ideia com um amigo que é da área do cinema, e eu mostrei, ele falou, não, cara, de fato você não está viajando pura e simplesmente não, né? É uma viagem, sim, que você está fazendo, mas tem sentido. Eu consigo ver isso que você está falando. E a partir daí eu fui meio que buscando domar esse processo, né? Então, assim, essa semana eu estou finalizando minha primeira residência artística. Ela está acontecendo no Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, que é uma estrutura que está surgindo nesse exato momento aqui na cidade. E aí fizeram uma seleção de 6 artistas, né? Sendo 3 ouropretanos e 3 de outras cidades de Minas Gerais, onde eu fui um dos selecionados. E aí, assim, eu já vinha falando que eu era artista, e agora, depois dessa residência, eu tenho certeza, vamos dizer assim, né? Exatamente que houve uma troca muito intensa, e aí, a partir dessa troca, né, me foi possível organizar dentro da minha cabeça isso que eu estava fazendo, e no primeiro momento fazendo meio que como um processo de alívio, como eu estava falando. E, de repente, isso se torna também uma ferramenta, a partir de agora, para poder lidar com essas informações todas, né? Mais uma perguntinha aqui. Ainda falando sobre a tua cidade, a velha Vila Rica. Ouro Preto é uma cidade que dispensa apresentações, né? Por motivos óbvios. Você tem... bom, a cidade foi palco da Inconfidência Mineira, foi capital de Minas, né, nos tempos da colônia. Nesse inteirinho, a comunidade negra teve enorme relevância no que diz respeito à construção da cidade, cultura e religiosidade. Paralelo a isso, o racismo estrutural, desde os tempos da colônia, sempre acobertou esse fato. Aí eu vou te perguntar o seguinte: esse mesmo paradigma ainda toma grandes proporções, ou você consegue perceber mudanças nos dias de hoje? Então, acho que essa pergunta é muito importante, assim, né? E aí eu vou fazer provocações, assim, para a gente pensar junto, e quem estiver ouvindo a gente também poder se colocar a pensar nessas questões, né? Então, assim, ó, a capital de Minas é transferida para Belo Horizonte em 1889.
1898, na verdade, né? Se não me engano, 1897. Então, assim, ó, no início do século XX, a capital de Minas Gerais é transferida de uma cidade que assim é construída toda no jugo colonial, como essa referência de ser a primeira grande mina de ouro do mundo ocidental. Chegou a ter 80% da sua população composta por africanos, né? Então, quando você pega essa capital e transfere ela para uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, desse momento histórico, né, que é o início do século XX, que é Belo Horizonte. Então, você tem lá o bairro dos funcionários da capital, você cria uma narrativa moderna da capital de Minas Gerais. E aí você nunca mais ouve falar da colônia mineira. Você esquece que Minas Gerais é um estado que é fundado a partir da história da mineração. Aí vem a história da República do Café com Leite, né? Aí vem essa história dos últimos 100 anos de Minas Gerais que nós conhecemos. Então, quando você faz essa transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, você está botando um tampo de pedra em cima da história de Minas Gerais. Então, assim, quando a gente fala que Ouro Preto é a segunda cidade com o maior número de afrodescendentes do Brasil, as pessoas se assustam. Falam, pô, mas toda vez que eu olho para Ouro Preto, eu lembro do casario português. Na verdade, não é isso que parece quando a gente vai. Eu lembro das igrejas, da arquitetura colonial portuguesa, né? As obras do Aleijadinho, que é inspirado no barroco europeu. Fala, pô, mano, não é isso, sabe? Não é Isso só é a isso. história que foi construída nos últimos 100 anos, né? Eu virei o chato da semana de 22 atualmente, assim. Porque tudo que eu faço, eu falo que ano que vem vai completar 100 anos da Semana 100 de Arte anos, Moderna. verdade. E aí, em 2024, completa 100 anos que os modernistas vieram para Ouro Preto. Preto, São João, Tiradentes, Mariana. Exatamente. Que os modernistas vão fazer o quê, mano? Primeiro eles vão lá e fazem a Semana de Arte Moderna e arrogam, falam, nós estamos apresentando o novo Brasil. Esse Brasil é um Brasil autêntico. Ele é diferente da Europa. Então, nós agora somos independentes. A gente não tem nada a ver com os europeus. Eles falam isso em 22. Aí todo mundo fala, pô, mas que cultura brasileira é essa que vocês estão falando? Eles são tudo paulista, tá todo mundo aqui na capital de São Paulo, e estão falando de um Brasil, tipo, todo mundo estudou na Europa, tipo, tá todo mundo aqui, né, fazendo referência lá aos pintores europeus. Cadê o Brasil? Aí ele sai em peregrinação pelo Brasil, vai para o Nordeste, depois vem para Minas, chega em Ouro Preto, encontra as obras do Aleijadinho e fala, ó, aqui está a arte autenticamente brasileira. Aqui o Brasil não copiou Portugal. Aqui tem referências da Europa, mas aqui é um negócio que é nosso e tal. Mas ó, o Aleijadinho ele é filho de português como africano. Uai, mas português é de Portugal. E a africana é de onde? Ah, é da África. Falou, pô, mas que África, né? Que referência é essa de África? Então, assim, essa ideia que a gente tem que Ouro Preto é uma pérola barroca portuguesa, ela é construída a partir dos modernistas, que vai vir para cá com um olhar de arquitetura e artes, e vai olhar para essa cidade como esse patrimônio, né? Então, aqui que surgem as políticas de preservação patrimonial do Brasil. A ideia de patrimônio construído por Lúcio Costa é construída a partir da cidade de Ouro Preto. Então, assim, essa movimentação ela é feita para usar esse território como arquétipo da cultura brasileira. Então, você tem aqui o Aleijadinho, que é um mestiço. Então, isso é uma solução aí para a ideia de que o Brasil é composto pelas 3 raças, né? Então, por que eu estou falando isso, né?
Porque ao a gente acessar essas informações, a gente consegue, a partir de agora, recontar a história de Minas Gerais, só que dentro de uma outra visão, que é a visão decolonial, né? Os modernistas, eles conseguiram apontar que existia um Brasil, mas só que o molde de pensamento, o formato de pensamento que eles tinham era um formato europeu. Eurocentrado. Por mais que eles quisessem não fazer como os europeus, não era possível, porque a mentalidade deles era essa pauta. Então, talvez a gente esteja vivendo um momento onde é possível a gente falar que existe um Brasil e um Brasil brasileiro de fato, um Brasil com os moldes múltiplos, né? Porque se a gente fala que é um Brasil afrocentrado, também não é, entendeu? Tem que ser um Brasil centrado, né? Tipo, que a gente Central do Brasil, né? Exato. A gente tem que trazer essas referências desses centros, né? Que é o centro europeu, que é o centro africano. Mas a gente tem que entender que nós precisamos ter o nosso próprio centro, o nosso próprio eixo. Em nome do Minas Negras Gerais, eu quero te agradecer de coração pela sua participação. Espero conversar com você outras vezes sobre vários assuntos. Deixa aí sua mensagem para todos os pretos e pretas, Minas e Brasil afora. Diga lá. Então, mano, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Demorou muito para que essa ficha caísse, assim. Eu consigo ver e sentir que ela tá caindo para uns pretos muito foda. E tá cada um no seu cantinho, só observando, sabe? Eu acho que não precisa nem de fazer chamado, porque o chamado já tá feito, assim. E à medida que cada um fosse dando conta, eu acho que o lance é ir levantando a mão e colocando a voz à medida que ela for sendo permitida ser colocado, né? Eu acredito que canais como esse, do Minas Negras Gerais, é essa espécie de portal aonde a gente coloca o ouvido ali na entrada e a gente consegue sacar que esse som tá rolando, entendeu? E que outros estão despertando. Então, o que eu deixo aí, né, para os pretos e pretas, é que reconheçam-se e, né, sigam o chamado. E é isso. Muito axé, só força e luz na caminhada. Axé para nós todos. Muito bem. Douglas Dougníssimo Aparecido, bacharel em filosofia e um dos idealizadores do projeto coletivo Outro Preto, da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. É prova de um Brasil negro que dá certo. Força! Nós todos. Força. Grande abraço. Grande abraço. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.